Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Maeli do Baú da Pré-Escola e hoje eu vou dar continuidade aos nossos estudos sobre a BNCC, falando um pouquinho do campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Lembrando que os campos de experiência nunca ocorrem de forma isolada, eles sempre ocorrem de forma integrada com os outros campos de experiência, ok? Então vamos lá. Então, para começar a conversar sobre esse campo de experiência, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre as palavras que compõem esse campo de experiência. Olha quantos conceitos estão envolvidos aí já no título do campo de experiência. Então, é um campo de experiência que vai tratar sobre espaço, sobre tempo, sobre quantidades, sobre relações e sobre transformações. Então, são 5 conceitos complexos que a gente vai precisar organizar situações para que as crianças possam viver este campo de experiência na prática. Esse é sempre o objetivo do campo de experiência. Como que a criança vai viver tudo isso, tá bom? Então, vamos ver algumas dicas. Aqui, nós separamos alguns objetivos lá dos campos de experiência que vão ajudar aí a gente a pensar a forma com que ele se organiza, tá? Então eu vou trazer alguns objetivos e vou trazer o texto da ementa também, que é um texto bem completo e que vai ajudar a gente a ampliar aí os nossos olhares, tá? Com relação a esse campo de experiência. Então, nesse campo de experiência, as crianças, elas precisam aprender a identificar, nomear adequadamente e comparar os objetos, estabelecendo relação entre eles. Então, o que é um objeto grande, o que é um objeto pequeno, o que é um objeto leve, o que é um objeto pesado, o que é um objeto quente, o que é um objeto frio. Então, eles vão identificando as características e as propriedades desse objeto e percebendo as diferenças entre eles. Para isso, eles precisam manipular diferentes tipos de objetos, não é mesmo? Com diferentes texturas, diferentes temperaturas, diferentes tamanhos, diferentes pesos. Então, só nesse primeiro objetivo a gente já consegue abrir um leque de possibilidades para a organização de materiais que a gente vai estar oferecendo aí para as crianças para que elas possam manipular esses objetos e ter acesso a esses conceitos, né, e conseguir pensar, estabelecer relações com todas essas manifestações. Outro objetivo aqui, interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. Então vejam, a criança, lembrando, ela sempre precisa viver esse campo de experiência na prática. Quando eu penso num objetivo, como que a criança vai viver isso? Vou pegar o exemplo aqui dos fenômenos naturais, né? Que possibilidades a gente tem de fazer com que a criança viva, perceba, tenha curiosidade sobre os fenômenos naturais? Então, é só olhando na janela e pintando lá no calendário, não é? A gente precisa pensar em situações reais, onde ela se intrigue com os trovões, se intrigue com a chuva, se pergunte sobre o sol, se pergunte sobre as sombras. E aí a gente fazendo com que a criança perceba esses fenômenos, ela começa a pensar e saber relações sobre eles, estabelecer relações sobre eles. Então, a gente precisa fazer com que a criança viva essas situações e ampliar aí o nosso leque de experiência para que elas tenham contato com tudo isso, não é mesmo? Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza, maior, menor, igual, espaço, dentro e fora, medidas, comprido, grosso, curto, fino, como meio de comunicação de suas experiências. Então, elas precisam ter acesso a materiais diferenciados, como eu falei ali no início, para que elas aprendam aí a utilizar esse vocabulário e se apropriem desse vocabulário, né, na sua comunicação. Utilizar unidades de medida, dia e noite, semanas, meses e anos, noções de tempo, passado, presente e futuro, antes, agora, depois, para responder a necessidades e questões do cotidiano. Então, também precisa ter acesso a tudo isso, viver isso na prática, com situações reais, situações de calendário, situações de organização do seu dia, né, do seu cotidiano, situações de acesso ao relógio que está ali dentro do seu campo de visão, que ela aprenda a consultar, que ela entenda a sua função. Então, situações reais que a criança vai ter acesso a esses conhecimentos.
identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação. Contagem, desenho, símbolo, escrita de números, organização de gráficos e etc. Então aqui nós temos alguns objetivos e agora vamos dar uma olhada na ementa. É muito importante que a gente leia, se aproprie, questione e discuta esse texto que é proposto aí pela BNCC. Então vamos ver o que diz a ementa deste campo de experiência. As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Então, a gente tem que estar sempre se aproximando aí da realidade da criança, olhando. Lembrem-se, as crianças são sujeitos históricos e de direitos. Então, a gente precisa compreender a sua realidade, se aproximar da sua realidade para conseguir aí fazer com que o que é trabalhado na escola faça sentido para essa criança. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços, rua, bairro, cidade, etc. E também no tempo. Dia e noite, hoje, ontem, amanhã e etc. Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico, desde o seu próprio corpo, né? Assim como os fenômenos atmosféricos, sobre o que acontece com os animais, com as plantas, com as transformações aí da natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação. E o mundo social, que são as relações de parentesco, sociais entre as pessoas que ela conhece, como as pessoas vivem, como as pessoas trabalham, as suas tradições, costumes, diversidades, etc. Então, esse primeiro trecho que eu li, olha quanta coisa a gente precisa pensar e trabalhar aí no nosso dia a dia para que a criança tenha acesso a esse campo de experiência. Então, desde fenômenos naturais, corpo humano, questões relacionadas aí à localização espacial, né? Localização geográfica. Então, um monte de conceitos estão envolvidos nesse campo de experiência. E por isso que ele precisa ser muito pensado e organizado e planejado, certo? Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças vão se deparando frequentemente com os conhecimentos matemáticos. Contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos, comprimentos, avaliam distâncias, reconhecimento das formas geométricas, que mais? Conhecimento e reconhecimento dos números, e isso aguça a sua curiosidade. Qual que é a função da escola? Organizar todo esse conhecimento, né? Ela tem contato com isso já no seu dia a dia, na sua casa, com a sua família, e quando ela vem para a escola, a gente precisa prestar atenção no que ela sabe para ampliar e organizar aí todo esse conhecimento. Então, a educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças vão fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar o seu entorno, levantar hipóteses, consultar fontes de informação para buscar aí as respostas para as suas curiosidades e indagações, para as suas dúvidas. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los aí no seu cotidiano. Agora, eu trago algumas imagens de possibilidades e experiências do cotidiano que a gente pode estar proporcionando aí nas nossas escolas para que as crianças efetivamente vivam esse campo de experiência na prática. Aqui é só um pouquinho, tá? Só algumas ideias para a gente pensar, né, em possibilidades bem simples para as crianças viverem os espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, aqui na primeira imagem, a gente já vê um carrinho. Aqui é uma pequena rampinha que dá para um deck e várias garrafas coloridas com líquidos dentro. Então, elas têm pesos e tamanhos diferentes. Estão vendo? Olha quantos conceitos estão envolvidos nessa experiência. Então, são brinquedos, né, materiais estruturados e não estruturados que estão lá disponíveis no pátio, na área externa, para as crianças manipularem e criarem e estabelecerem suas relações, criarem as suas hipóteses, e a professora está ali, fazendo a mediação, provocando a criança, né? Elas vão ter que subir essa caixinha aí na rampa, então, será que elas conseguem sozinhas? Será que precisa dar impulso? Quantas crianças precisam para subir essa caixinha cheia de garrafas, né, com líquido dentro nessa rampa? Enfim, então várias situações
de contato com esses conceitos estão sendo proporcionados aí com essa experiência. Aqui também uma organização de espaço na área externa, materiais estruturados e não estruturados, onde as crianças podem estabelecer relações sobre quantidade, manipulação aí de diferentes objetos com diferentes texturas, tem peneira, tem funil, tem água, tem terra, tá? Então tem vários materiais e a gente pode estar explorando muitos conceitos daqueles que eu citei anteriormente, né, que vem apresentado aí na BNCC. Aqui também, mais um exemplo, aquelas garrafas com líquido dentro, colorido, olha, a criança ali tentando subir, né, com a garrafa pela rampa. Aqui a gente tem um suporte bem interessante que proporciona aí diversas experiências. Aqui são funis que estão encaixados, né, nesse suporte de madeira. Aí nesse momento a criança está brincando com terra. E aqui a gente tem o mesmo suporte, olha a versatilidade desse suporte, onde a criança está ali manipulando a água. Então a gente pode pensar estratégias simples, materiais aí que são super acessíveis para que as crianças tenham contatos diferentes. A gente tem que sair aí da zona de conforto, do comum, né? E proporcionar experiências diferenciadas que com certeza terão mais significado e vão gerar aí um aprendizado, né? E um desenvolvimento cognitivo das crianças. Certo, pessoal? Um pouquinho sobre esse campo de experiência. Um abraço e a gente vai se encontrar em outro vídeo. Até mais!